fala é Deus. Esperamos que Deus fale novamente nessa noite aos nossos corações. Amém? Amém, igreja? Vocês estão animados? Eu estou animado, irmão. Amém? Meu próximo compromisso é amanhã, 11 horas da manhã. Almoçar, né? Então nós estamos animados aqui. Glórias ao nome do Senhor. E essa noite eu lembro da história de uma irmã. Não sei quantos aqui são da época, e quando a gente começa a falar, eu sou daquela época, é porque a gente está ficando velho. Mas eu sou da época em que no final do culto, os pastores ficavam na porta da igreja, despedindo a igreja. Quem é aqui dessa época? Né? Aquela época era mais fácil, porque tinha uma porta só a igreja, né? Agora são tantas portas que não adianta, a gente não sabe onde fica. Eu mesmo, mesmo tendo vivido assim, acabei não levando tanto assim a prática, porque há tantas pessoas querendo muitas vezes conversar no final do culto, algumas coisas para resolver. Mas era uma prática, e no final do culto, o pastor ficava na porta lá da igreja, e despedindo a igreja, e tinha uma irmãzinha que vinha, todos os cultos, não faltava. Eu sei que ela não é aqui de São Gabriel, viu, irmãos? Estou falando de outra questão. E no final do culto, ela cumprimentava o pastor e dizia: pastor, que palavra maravilhosa. Aquele irmão estava precisando ouvir isso aí. Chegava no culto de quarta-feira, a mesma coisa. Pastor, o senhor pregou muito bem hoje. Aquela irmãzinha estava precisando ouvir essa palavra. Irmão, isso era ano, saía ano, sempre cumprimentando. Pastor, que palavra abençoada. Fulano precisava ouvir. Um dia choveu, mas choveu muito naquela cidade. Era domingo, dia do culto, chuva imensa. O pastor falou assim: vou para a igreja. Moro aqui do lado, vou para a igreja. Porque é capaz de não ir ninguém, mas vai que alguém vai hoje no culto, eu tenho que estar lá para ministrar. Saiu naquela chuva e realmente não foi ninguém ao culto, senão, a irmãzinha ela não faltava, irmãos. O pastor viu só aquela irmã, fez o culto como se tivesse lotado assim. Fez um culto animado, cantou, orou, fez oração intercessória, cantou hino, e na hora de pregar, ele falou: é hoje. Né? Ele falou: não gosto de fazer isso não, mas não tem jeito, só eu e ela aqui, né? Irmão, você que conhece a Bíblia sabe, já foi de Mateus capítulo 7, você sabe que Mateus capítulo 7 já começa: não julgueis para que não sejais julgados, não é? E ele começou a falar: irmãos, não julgueis para que não e como se a igreja estivesse cheia, só estava a irmãzinha ali. Irmão, tem que olhar para a sua vida antes de reparar na vida do outro, irmãos, não sei o quê, e começou a pregar. Queridos, final da mensagem, a irmã estava chorando em prantos. Ele fez oração final, deu a bênção e foi para a porta. A chuva já tinha parado. E ela saiu chorando, abraçou o pastor na porta e falou assim: pastor, o senhor nunca pregou da maneira como o senhor pregou hoje. Foi a mensagem mais maravilhosa que o senhor já fez em toda a sua vida. É a primeira vez como crente que eu vejo o pastor pregando para ele mesmo. Irmãos, espero que Deus fale com a sua vida. Amém? Que você possa olhar para as palavras de hoje e falar: Senhor, o Senhor está falando aí comigo, né? Porque tem irmão, principalmente marido, né? Sai roxo, né? Cada vez que o pastor vai falar, ainda mais que é família, a esposa já dá uma cotovelada assim, né? No final do culto, você pergunta para o irmão: e aí, Deus falou com você? Pastor, fui tocado hoje. Mas fui tocado é pelo cotovelo da esposa, né? Que sempre está, essa é para você. Deus tem me dado graça de poder visitar algumas igrejas e levar a palavra do Senhor. E como pregador, e todas as vezes que estou na minha igreja também, o pensamento do pregador é um só. Ele ora, e essa é a nossa oração. Senhor, que o Senhor fale hoje com cada pessoa que for ao culto. Nosso desejo é que todos ouçam a voz de Deus. Esse é o desejo de todo pregador, que ninguém saia do culto sem ter ouvido a voz de Deus. E sempre que eu vou levar a palavra do Senhor, eu tenho essa expectativa: Deus, que todos que vierem a este culto de alguma maneira, em algum momento ouçam a sua voz e saiam transformados. Mas eu quero dizer que nessa noite não vai ser assim. Essa noite saí lá de Campo Grande com uma missão só. Eu vim nessa noite pregar somente para 3 pessoas aqui nesse santuário.
Eu vim trazer uma palavra de Deus somente para 3 pessoas. Eu não sei se é você. Na realidade, a maioria eu conheço de vista, de algum relacionamento mais superficial. A maioria das pessoas eu não conheço. Mas Deus me trouxe apenas para pregar para 3 pessoas. E eu espero sinceramente que se você for uma dessas 3 pessoas, que Deus me tirou lá de Campo Grande para trazer aqui, que você ouça a voz de Deus e diga ao Senhor: é comigo, Deus, que o Senhor está falando. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Pregar com torcida é melhor, não é? Então vamos lá, abra sua Bíblia, olha aí, glória a Deus. Está todo mundo com Bíblia aí? Ei, glória a Deus, abra aí a sua Bíblia, abandona esse celular, né? Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. Olha só que coisa linda. Você ama a palavra de Deus? Amém? Glórias ao nome do Senhor. 2 Samuel, segundo livro, na realidade não é segunda, né? Porque segunda são as cartas. Quando é no Velho Testamento você fala segundo, né? Porque é segundo livro de Samuel, segundo livro de Reis. No Novo Testamento você chama de segunda carta aos Coríntios, né? Pastor, para que serve isso? Só para me aparecer mesmo para os irmãos, né? O importante é achar o livro da Bíblia aí, amém? Todos acharam? Digam amém. Glórias a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 8, diz a palavra do Senhor: são estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete está sendo projetado também, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi. Quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento. Repita comigo: grande livramento. Repita comigo: grande livramento. E o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou, feche os seus olhos. Pai, oh, glórias sejam dadas ao Senhor. Tudo tão maravilhoso, Senhor. As ministrações, as palavras que já recebemos, ó Deus. A arte, Senhor, dedicada em adoração ao Senhor, ó Deus. Ministração através da dança, dos louvores. Ó Deus, em nome de Jesus, poderemos sair daqui já nesta noite dizendo: encontramos com o Senhor. Ó Deus, mas nós queremos também ouvir a Tua voz. E ouvindo a Tua voz, ó Pai amado, que tenhamos poder e autoridade, obediência para, ó Pai amado, cumpri-la. Em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia. E eu te peço, começa em mim a Tua obra, ó Deus, e faz na vida dos Teus servos, dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração, é a oração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Tem pessoas que usam método para que Deus fale com elas. Não é o método que eu uso, mas eu já usei, principalmente quando era mais novo. Eu queria decidir alguma coisa, eu queria saber até sobre namoro. Eu falava assim: Deus, eu preciso que o Senhor fala comigo. Então eu orava bem concentrado, com o olho bem fechado, e abria a Bíblia para ver o que Deus tinha para falar. Hoje eu aprendi que o melhor jeito de Deus falar é a gente estudando sistematicamente a Bíblia. Mas tem gente que faz isso, e na hora que abre, cai justamente naquelas genealogias, não é? Fulano, filho de ciclano, aqueles nomes todos diferentes, esquisitos, né, para nós, pro nosso sistema de nomes. Eu lembro até do menino,
era solteiro na igreja e falou assim: Senhor, eu preciso casar, está na hora. Foi na vigília, irmãos, e falou: Senhor, é essa noite eu quero receber a varoa, eu quero receber a escolhida do Senhor para a minha vida. E ele falou assim: eu vou orar aqui, Deus, eu vou orar. E ele colocou de joelho e começou a orar: Deus, Senhor, estou orando aqui. Quando eu abri o olho, a primeira que eu enxergar, essa é a que o Senhor escolheu para mim. Irmão, e foi com fé na oração. Orou, falou para Deus, 1, 2, 3 e já. Abriu o olho. Ele abriu o olho, estava a Vitória. Eu nem sei se tem Vitória aqui, mas a Vitória era a menininha mais feinha da igreja. Irmão, ele olhou, viu aquela menina feinha assim, ele fechou o olho novamente e falou: Deus, eu não estou de brincadeira. Porque tem esses nomes na Bíblia, né? Acabei de falar 3 nomes aí: Josebe, Bacebete. Para que servem esses nomes, irmãos? Abra lá sua Bíblia em Romanos capítulo 16. Olha a relação de nomes. Tanta coisa importante para Deus falar, para nos conduzir. E quando você abre a Bíblia, volta e meia, você encontra um monte, uma relação enorme de nomes. Eu fico pensando, será que é para a gente pôr nome em filho? Por exemplo, olha lá, Romanos 16, Andrônico, Epêneto, Amplíato, Herodião, Rufo. Estou fazendo uma chamada, cadê os presentes? Assíncrico, Flegonte, Pátobras, tem uns que a gente tem aqui, Sosípatro. Olha aí, vai ter um filhinho, irmã, põe o nome de Sosípatro, nome bíblico. Tem alguma irmã que está grávida aqui? Levanta a mão. Os irmãos têm que trabalhar melhor aí, tem alguém aí? Irmão, o que é isso? Vamos, né, ganhar pessoas para Jesus, mas fazer pessoas para Jesus também, né? Porque se tivesse grávida, vai que é gêmeas de meninas, Trifena e Trifosa. Ó, está aí na Bíblia. Será que é para pôr nome em filho, que a gente muitas vezes depara com essa relação de nomes? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia é a história de como Deus pega pessoas comuns, como eu e como você, e faz grandes proezas. A palavra de Deus é a história de Deus entrando na vida de homens e mulheres e mudando histórias e transformando realidades e fazendo proezas. Por isso, nessa noite nós vamos falar sobre os valentes. Uma igreja que quer conquistar, uma igreja que quer avançar, uma igreja que quer fazer a diferença, uma igreja que já tem vida saudável. Para avançar, ela precisa ter nos seus quadros os valentes. Por isso eu quero dizer que nessa noite eu vim falar para os 3 valentes dessa igreja. A palavra valente aparece no dicionário Aurélio como coragem, audácia, valor, força, energia, vigor, proeza, façanha, qualidade do que é resistente, resistência. Essa é a definição da língua portuguesa para o termo valente, para o termo valentia. Esse termo e os seus sinônimos aparecem cerca de 90 vezes nas Escrituras. Durante 90 vezes na Escritura é citado um ato que refere-se a um valente ou a sua valentia. A Bíblia trata essa porção, esse grupo seleto de uma maneira tão especial, que a palavra do Senhor reservou um capítulo da Bíblia para falar desses valentes e resumir a história de algum deles. Qual é o capítulo? 11 de Hebreus. Nós conhecemos este capítulo 11 de Hebreus como os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Abra lá a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11, se você não vai ler, histórias atrás de histórias de valentes que fizeram a história, de gente comum, de gente que muitas vezes as pessoas diziam, isso não vai dar em nada. Pessoas como Davi, que o próprio pai esqueceu de colocar na lista para o profeta, mas que Deus decidiu, eu vou usar a sua vida e vou fazer a diferença.
Olha que coisas extraordinárias lá no verso 33 de Hebreus 11. Esses valentes, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Queridos, Deus faz proeza através de gente comum que se coloca debaixo da sua autoridade. Eu quero dizer em nome de Jesus, aos valentes que estão aqui nessa noite, que Deus tem uma palavra específica para o seu coração, uma palavra para que você seja encorajado ainda mais, uma palavra para que você seja verdadeiramente levantado e faça a diferença. Queridos, em nome do Senhor Jesus, eu creio que nessa noite se levantarão neste lugar pelo menos 3 valentes que vão fazer a diferença na história desta igreja, dessa cidade, desse estado e desse país. Vão fazer a diferença de transformar. Valentes não apenas saem em ganhos, mas a palavra do Senhor diz que muitos deles foram torturados, não aceitando o seu resgate, versículo 35. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, muitas vezes necessitados, afligidos, maltratados. Mas no versículo 38 ele diz: homens dos quais o mundo não era digno. Dá um glória a Deus aí. Essa galeria ainda está aberta. Adicionadas a essa, nós temos a história de Edwards, nós temos a história de Spurgeon, nós temos a história de Wesley, nós temos a história de Hudson Taylor, nós temos a história dos grandes avivacionalistas, de homens de Deus que passaram por essa terra e plantaram o evangelho aqui neste lugar, pessoas que foram os pioneiros. Essa história ainda está aberta, essa galeria ainda está aberta, e um dia se contará a história do povo de Deus que viveu no século 21, no início do século 21, e vai se contar a sua história, como aqueles valentes que fizeram a diferença e transformaram realidade. Se você crê, diga amém. Homens dos quais o mundo não era digno. Infelizmente a gente muitas vezes lê em redes sociais, em notícias aleatórias, escândalos promovidos por aqueles que deveriam ser heróis da fé. Mas eu não estou falando com eles nessa noite. Eu não estou falando nessa noite, não vim falar nessa noite para tentar levantar aqueles que estão andando em covardia, aqueles que estão andando em timidez. Eu não vim aqui nesta noite exortar, queridos, em nome de Jesus. Eu não vim neste lugar falar aos que estão fracos para que sejam animados. Nessa noite a palavra de Deus é direcionada ao coração dos valentes que querem fazer diferença nessa história. Queridos, o primeiro deles chama-se Josebe Bassebete. Repita comigo: Josebe Bassebete, o homem que feriu 800. A história de 3 valentes. Fui eu ou foi o som? Rapaz, vou até voltar aqui. A história de Josebe Bassebete me ensina que valentes são importantes, porque eles fazem o trabalho de muitos. Você pode repetir? Valentes fazem. Novamente. Esse é Josebe Bassebete. Conta a história que ele é o primeiro de todos os valentes. De todos os valentes de Davi se destacam 30, dos 30 se destacam 3, dos 3 se destaca Josebe Bassebete. Ele é filho de Taquemone, principal dos 3, brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Por que que eu aprendo com o valente Josebe Bassebete? Por que que Deus quer falar com Josebe Bassebete dessa igreja? Para animá-lo no dia da prova, para animá-lo no dia para que você mantenha a perseverança. Queridos, diz o texto que este homem, de uma só vez, lutou contra 800 e os feriu. Primeiro porque problema é covarde. Problema nunca vem sozinho, você já percebeu? Sempre vem de turma, sempre vem de bando. Chega finalzinho do mês, o dinheiro já está contado, justo naquele dia é o dia que fura o pneu, que precisa comprar um remédio. Né? Problema sempre vem para rodear a gente. A Bíblia não conta se eles fizeram uma roda,
Vocês fizeram uma fileira, mas a Bíblia me diz que aquele homem, tomado pelo poder do Senhor, lutou contra 800 e os feriu. Às vezes eu assisto filme, eu gosto muito de alguns filmes, e às vezes assistindo aqueles filmes assim, tipo Arnold Schwarzenegger. Você já percebeu? Ele está com uma pistola na mão, cada tiro que ele dá derruba 20. E os caras rajando de metralhadora nele, né? E Irmão, quando rala um pouquinho é muito. E os caras metralhando e ele se safando das balas, com um tiro ele derruba 10, 20. Eu falo, da onde que um cineasta tirou uma história dessa? Da Bíblia. Josebe Bassebete, irmãos. É Josebe Bassebete. Valentes fazem o trabalho de muitos, por quê? Porque a maioria prefere ficar de braços cruzados. É mais fácil cruzar os braços, é mais fácil vir à igreja e reparar os defeitos que teve no culto. Ah, podia estar desse jeito, podia estar daquele jeito, a igreja podia fazer daquele jeito, mas pintou daquela cor, eu queria que fosse daquela outra, e aquelas coisas, quem está de braço cruzado, quem não está fazendo nada, tem tempo de reparar os problemas, os defeitos. Os que estão em guerra, queridos, sabem o que é essencial, sabem o que é necessário, sabem o que é prioritário. Valentes são importantes, não porque eles são incansáveis, mas porque eles renovam as suas forças no Senhor. Diga glória a Deus. Para cada valente que Deus tem, você já percebeu? Eu sei que isso não acontece aqui, eu estou falando lá da Memorial de Campo Grande, mas que quando vão ter as coisas, parece que são sempre as mesmas pessoas. Pastor, o senhor já percebeu que são sempre os mesmos? Os membros falam para a gente. Porque não tem muito valente, queridos. Um valente muitas vezes está fazendo o trabalho de outros 800. Podia ter um valente para cada um dos inimigos. Mas muitas vezes o líder de célula também está fazendo o trabalho de recepção, também está ajudando na cantina, também está ajudando nas promoções, porque não são tantos os valentes. É mais fácil vir e desfrutar, encontrar as coisas prontas, é mais fácil reparar. Mas Josebe Bassebete me ensina, valente, continue firme, continue firme. Continue cumprindo a sua missão, porque com Josebe Bassebete foram 800, mas a promessa para você é maior ainda. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Queridos, pode vir 8, pode vir 80, pode vir 800. Ah, pastor, o senhor não sabe como que está difícil lá em casa. Eu estou tentando servir ao Senhor, eu estou fiel ao Senhor no dízimo, na oferta, eu estou fiel ao Senhor na dedicação, mas a luta está tão grande. Eu quero te dizer, valente, permaneça em pé, porque aquele que te alistou vai fortalecer a tua vida em todas as batalhas e te dará a vitória. Ele já entra com você na peleja, ele não está te mandando sozinho, mas ele te acompanha em cada uma das batalhas. É Ele quem sustenta a tua mão, é Ele quem te adestra a tua mão direita para a batalha. Ele está contigo o tempo todo. Se você for para a fornalha, Ele vai com você. Se você tiver que atravessar as águas, Ele vai caminhar com você, porque o Senhor nosso Deus ama andar com os valentes. Ele ama. Pastor, mas tem tanta gente parada, deixa. Ele não é seu assunto. O Senhor veio e me trouxe para falar a sua vida. O segundo deles, Eleazar, um homem agarrado à sua espada. Olha a história de Eleazar, está no versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando se retiraram os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou o grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Se Eleazar viu um grupo de inimigos filisteus, estava acompanhado de outros e diz: vocês encaram? Vamos para cima. Então vamos. Desafiaram o pelotão inimigo. Quando desafiaram, queridos,
Os companheiros deles falam, não, isso aí não dá para nós não, bateram em retirada, ficou só Eleazar. Parece quando a igreja vai ter que abrir um novo trabalho. Vamos abrir um trabalho, vamos. Quais são as missões? Alcinópolis, Paraíso das Águas e assentamento. Não, vamos abrir, está todo mundo animado. Vamos chamar para a briga, vamos lá, destronar Satanás. Todo mundo, glória a Deus, vamos. Mas chega no dia da batalha, irmão, a gente percebe que muita gente bateu, né, em retirada e fica um ou outro ali, porque são os valentes. Vamos construir um templo, glória a Deus, todo mundo começa animado. Foi o que aconteceu com Eleazar. Eleazar, no campo de batalha, começou a lutar, e o texto fala algo muito interessante, que chegou um momento em que Eleazar não conseguia mais abrir a sua mão. Força assim a sua mão. Fecha com força a sua mão. Sabe quando você está carregando, consertando algo, segurando uma ferramenta, chega um momento que você não consegue nem abrir os dedos. Foi assim com Eleazar, mas pega firme, como se estivesse pegando uma espada. Fica assim, querido, lutando, concentrado, até o final da mensagem, só segurando firme a espada. Tenho certeza que no final já está difícil de abrir, não é? Pode abrir. Eleazar não conseguia mais soltar a espada. A espada já tinha virado a extensão do braço de Eleazar. Valentes como Eleazar me ensinam que, vamos lá? Valentes fazem da sua missão e da sua vida. Vamos lá? Valentes fazem da sua missão e da sua vida. Eu não sou pregador, eu não sou pastor quando eu subo no púlpito, eu não sou adorador, eu não sou um levita quando eu pego o meu instrumento e começo a tocar, eu não sou um crente quando entro para dentro dessas portas. Enquanto eu vivo, a minha vida e a minha missão é uma coisa só. Menininha chega para o pai está conversando com os outros irmãos, líderes da igreja, e ela puxa a calça do pai, pai, fala, filha, eu estou conversando, pai, eu preciso falar, filha, eu estou conversando com os irmãos aqui, pai, fala, filha, o que você quer? Pai, eu queria mudar para a igreja. O pai já estufa o peito na frente dos outros, né? Minha filha quer morar na igreja, mas fala, filha, por que você quer mudar para a igreja? Pai, aqui o senhor é tão legal. Culto na praça, não se faz tanto, mas era comum, e o pregador entusiasmado falando de Jesus, e ele começa a dizer, olha, Jesus é o Salvador, deixa ele entrar na sua vida, que tudo vai mudar. Lá no meio, enquanto ele pregava, alguém perguntou o quê? E ele então começa a falar, olha, Jesus, deixa ele entrar na sua vida, tudo vai ser novo, tudo vai ser transformado, vai mudar a sua vida. Lá no meio, a mesma pessoa perguntou o quê? Ele diz, Jesus, o Salvador, entra na sua vida, faz tudo novo, transforma, muda, tudo muda na sua vida. Então novamente ele pergunta lá do meio, o quê? O pregador já irritado diz, você é surdo? Ele diz, não, eu sou o seu vizinho. Que história é essa de que Jesus muda a vida? Por isso que muita gente, por outros motivos, mas também por esse, tem resistência muitas vezes à igreja na casa. Porque ali, queridos, as pessoas vão ver semanalmente uma igreja reunida, e a igreja reunida vai ter que conferir com a vida que você vive diariamente. E aí não é fácil. Muitas vezes é mais fácil a igreja da nuca. Você conhece a igreja da nuca? Quem conhece a igreja da nuca, levanta a mão. Não conhece? Olha para frente. Essa é a igreja da nuca. Você olha para a nuca do seu irmão. E aí o pastor prega, pode pregar bem, pode pregar mal, se prega bem, você fala, pastor, hoje estava usado lá, estava bravo o homem, né? E tal, daí cada um vai para a sua casa, mas a célula não, a célula não é mais a igreja da nuca, é a igreja do olho no olho, cada um olha para o outro, quando alguém está passando dificuldade, é agora, nós não podemos empurrar para ninguém, nós somos a igreja, nós temos que fazer a diferença. O que nós vamos fazer com essa mensagem? Eleazar me ensina que o crente e o ministério vive numa sinergia constante, vive numa unidade inseparável. Ele diz que o que eu sou aqui, eu tenho que ser lá fora.
Falei isso, eu creio que foi no primeiro culto. Pastor, pode tocar essa música na igreja? Pastor, pode usar essa roupa na igreja? Eu quero te perguntar, pode usar lá fora essa roupa, irmã? Ou você acha que esse templo é mais santo do que a sua casa? Eu e o meu ministério somos uma coisa só. Você pode convidar todas as pessoas da igreja e dizer, pode abrir aí o meu computador agora e ver tudo que eu acesso. Você pode pedir para a sua operadora de televisão, dizer, manda um extrato de tudo que eu vejo na madrugada. Você pode convidar o pai e a mãe da sua namorada e dizer, vem para cá, assiste como que a gente namora quando nós estamos sozinhos. Você pode? Você pode dizer, valente, que a sua vida e a sua missão, sua vida e seu ministério estão unidos e que essa liga chama-se Espírito Santo de Deus? Eleazar me ensina que valentes fazem a diferença muito mais lá fora, quando estão sozinhos no campo de batalha, do que quando estão aqui reunidos no quartel-general. E olha só, antes de passarmos para Samar, diz que a palavra do Senhor diz que ele luta, o Senhor efetua um grande livramento. Olha só o final do verso 10. E depois, o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois que Eleazar e Deus tinham resolvido o problema, irmãos, eu lembro, a construção aqui já deve ter bastante tempo, né? Não sei. Mas eu imagino aquelas pessoas, sabe, que dão uma oferta assim miserável para Deus, né? E daí está tendo aquela campanha de construção, tudo na construção é caro, e a gente quer excelência para a casa do Senhor, mas aquela oferta assim, que você pode dar bem mais. Eu não estou falando do valor, eu estou falando do que cada um pode dar, porque às vezes 50 para um é muito, mas para outro não representa nada. Eu estou falando desse. E daí dá aquela oferta só para inglês ver. Daí no dia da inauguração fala, nós é que construímos essa igreja. Só vem para tomar os despojos. Oferta missionária, dá dó. O irmão ia com paletó, né, para a igreja, nos cultos, e ele usava um método, porque ele gostava de ofertar. E toda vez que ele ia no culto, ele pegava as notas miúdas e colocava num bolso. 2, 5 reais, até 10 reais ia ali, né? Irmão, 50 para cima era no outro bolso. E aí ele colocava um tufinho de nota miúda aqui, trocadinha aqui, e as graúdas no outro bolso. Chegava na hora do ofertório, ele nem pensava duas vezes. Metia a mão na nota dos miúdos, ia para o gasofilaço, colocava o dinheiro. Um dia saiu na correria e inverteu os bolsos. Pôs as miúdas no bolso das graúdas e vice-versa. Foi para o culto, chegou a hora do ofertório, irmãos. Não teve dúvida, foi já no bolso dos miúdos, mas estava só o graúdo ali, nem olhou e colocou no gasofilaço. Acabou o culto, tinha que abastecer o carro. Parou no posto de gasolina e disse, completa o tanque. Completou para passar a semana. Quando foi pagar, meteu a mão no bolso. Só tinha uns miudinhos lá que não dava para nada. Ele já orou, crente, né? Crente ora, né? Falou, e agora, Deus, o que eu vou fazer com isso? Deus respondeu para ele, e você, o que você acha que eu ia fazer? A gente vai na igreja com 100 anos de oferta, não estou falando de dízimo não, estou falando só de oferta. Que dízimo a conta é certa, estou falando da oferta. A oferta que sustenta, a oferta que faz avançar, a oferta missionária, a oferta que faz o reino avançar mais rápido. É dessa que eu estou falando. Camarada traz 100 anos de oferta, estufa o peito. Ele nem dobra a nota, assim meio que pessoal para ver, né? Olha o que eu estou dando. Vai no supermercado com 100 reais. Quando você dá na igreja é 100zão, no supermercado é 100zinha. Você já percebeu? E muita gente que não toma a batalha no dia da batalha, vem para desfrutar do despojo. Mas eu quero falar com você, valente. Não ligue para isso, porque o seu negócio é com Deus. Continue trazendo oferta digna. Meus filhos aprenderam a ofertar desde pequeno. Todas as vezes que eu fiscalizava, não só orientava, como eu supervisionava, porque isso é discipulado. Dava um dinheiro, falei, você trouxe seu dízimo? Trouxe, me dá lá a sua carteira, eu quero ver.
Você deu o dízimo do dinheiro que você ganhou, do vô, da avó, né? Da gente. Então fui ensinando. Um dia minha filha menor falou assim: pai, eu quero dar uma oferta. Ela já estava como junior. E eu procurei, falei, tenho 2 aqui, né? Vou dar oferta de criança, né? E entreguei R$2 para ela entregar de oferta. Quando ela estava vindo, o Espírito Santo me fez 2 perguntas. A primeira: o que você está ensinando para sua filha? A segunda: essa oferta é digna do que você pode dar? Eu corri, irmãos, antes dela chegar no gasofilácio. Falei, filha, vem cá. Sentei com ela no banco. Me dá esse dinheiro. Porque não é o valor. 2, para algumas pessoas pode representar um sacrifício. Naquele dia não representava para mim. Não representava uma oferta digna do tamanho do meu Deus. E eu estava colocando na mão da minha filha um trocado e não uma oferta. Sabe por que Deus muitas vezes vai estreitar com você? Senhor, o senhor está reclamando que eu estou dando 10? Tem gente que não está dando nada. Deus não está tratando com covarde. Deus está falando ao coração dos valentes. Deus está refinando. Deus vai estreitar com você, porque Ele tem história para escrever através da sua vida, meu irmão. O terceiro chama-se Samá, o homem que defendeu seu campo de lentilhas. A história conta, no versículo 11, depois dele Samá, filho de Ageu, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, aonde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Samá é o homem que defendeu o campo de lentilhas. O que Samá me ensina? Samá me ensina que valentes são importantes. Por quê? Porque valentes são a última fronteira de resistência ao inimigo. Vamos repetir? Valentes são a última fronteira de resistência ao inimigo. Você pode repetir novamente? 3 coisas porque os valentes são importantes. Primeiro, José Bassebete me ensina que valentes são importantes porque um valente faz o trabalho de muitos. Em segundo lugar, Eleazar me ensina que valentes fazem da sua missão a sua vida e da sua vida a sua missão. E com Samá, eu aprendo que os valentes são importantes na obra de Deus, porque eles são a última fronteira, para que o inimigo não avance. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando, será que o mundo está entrando na igreja? Será que o mundo está entrando na igreja? A nossa preocupação não é se o mundo está entrando na igreja, a nossa preocupação deveria estarmos avançando e derrubando as portas do inferno, e tirando vidas que estão escravas de Satanás e trazendo para o reino. Mas infelizmente, muitas vezes o inferno avança, porque não há valentes bem posicionados. Com certeza você já ouviu falar do Daltan, da Lava Jato, servo do Senhor, da igreja do Bacaxeri, Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba. Olha só o que um valente pode fazer quando está numa posição. Deixa eu falar para você que é jovem, que tem cerca de 16 anos aí, um pouco mais, um pouco menos. Você que está na universidade também, entrando. Não aceite o fundão. Porque nós precisamos que os nossos valentes, jovens, tomem as suas posições dentro dos bancos escolares, comecem fazendo diferença na escola, mas se preparem para assumir, querido, as cadeiras de juízo dessa nação, para assumirem as reitorias das universidades, para assumirem os centros cirúrgicos dos hospitais, para que possam assumir inclusive as cidades, os estados, a própria nação, como gente capacitada para fazer a diferença. Mas infelizmente os nossos jovens estão vivendo como se não fossem valentes, estão aceitando qualquer coisa, estão aceitando qualquer projeto, qualquer notinha para passar, tá bom
bom demais, estou fazendo só para o gasto. Não haja como um normal, você é um valente, e Deus está usando esse momento na sua história, te habilitando para que um dia você possa se posicionar no meio do campo de lentilhas, e dizer ao reino do inferno: aqui não, Satanás. Aqui não, nós entregamos política, nós entregamos comunicação, nós entregamos as artes, nós fomos entregando para o inimigo e não fomos defendendo as posições que Deus nos tinha dado para fazer a diferença na sociedade. Mas Samar me ensina que um valente do Senhor, uma mulher valorosa do Senhor, se posiciona no meio da sua sala e diz sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu marido: aqui não, Satanás, você não vai levar os meus filhos. Ah, queridos, em nome de Jesus, quantas obras poderosas são feitas quando mulheres, no silêncio da sua casa, se colocam de joelhos no chão e começam a orar pela sua família. Ah, queridos, você não sabe o poder que Deus está liberando sobre a sua vida, quando você se aplica em estudar, a tirar boas notas, se preparar para um futuro onde Deus possa te colocar verdadeiramente numa posição de destaque. Ah, o povo todo fugia. Isso é da maioria, mas você não é maioria, você é valente. Eu estou falando com o Samar que existe aqui nessa igreja. Se você está aí, me ouça, não se contente com o razoável, com o medíocre. Se posicione e diga ao Senhor: me usa, porque eu quero ver o reino avançando, não as portas do inferno invadindo a sociedade. Valentes são importantes, porque defendem os campos de alimentação. Há um déficit de penitenciárias, de celas no Brasil. Há um déficit de leitos hospitalares no Brasil. Há um déficit de cadeiras escolares no Brasil e vagas escolares no Brasil. Há muitos déficits, há muitas coisas que precisam ser mudadas e transformadas nessa nação. Não foi PT, não será PMDB, não será PSDB, porque o projeto de Deus para mudar essa nação são os valentes que estão nas igrejas do Senhor Jesus. Se você quer mudar essa sociedade, se você quer transformar essa cidade em uma cidade melhor, saiba que vai começar aqui, queridos. Nós temos o poder de esvaziar leitos de hospitais, nós temos o poder de esvaziar as penitenciárias, evangelizando a nova geração que está chegando aí. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença, e seja o que Deus deu para essa igreja fazer, se apeguem nisso, porque vocês estão impedindo que Satanás avance numa das áreas. Não recuem, porque vai ser com luta. Não vai ser fácil. Não vai vir dinheiro do governo, esqueça disso. Se vier, que venha. Mas está aqui o recurso, está aqui o povo que vai fazer a diferença, que vai fazer avançar. E hoje é uma casa de abrigo, amanhã será uma creche, outro dia um orfanato. Eu não sei o que Deus tem preparado, mas eu sei que é aqui, de dentro desse povo, que Deus vai fazer proezas na vida dessa cidade. Queridos, os prefeitos vão passar, os vereadores vão passar. Podem ser honestos, podem ser corruptos, muita coisa não vai mudar quando os valentes se posicionarem e disserem: nós vamos tomar essa cidade, porque o Senhor entregou essa cidade nas nossas mãos, nós não vamos recuar. Esses são os 3 valentes de Davi. Essas são as 3 pessoas que Deus me trouxe nessa noite para falar. Deus está falando com você, José Bacebete. Deus está falando com você, Eleazar, onde você está? Deus está falando com você, Samar. Eu sei que você está aqui, mas a história continua. Diz o texto: suspirou Davi. Você pode ler? Vamos lá. Suspirou Davi. 16.
17. Aleluias. Rei Davi está acampado e ele é de Belém. E tem coisas na minha cidade que fazem me lembrar a cidade, mesmo quando eu estou longe. E Belém está sitiada pelos filisteus, foi tomada pelos filisteus. E Belém é a cidade do rei Davi. E lá em Belém, na porta de entrada, existe um poço, uma água muito gostosa, que talvez Davi lembre da sua infância. E ele suspira. Que saudade. Aquela água gostosa, fresquinha, que tinha lá na porta, no poço, na porta de Belém. Quando eu estou longe de Campo Grande, e eu estou em algum lugar e, sabe aquela primeira chuva que sobe o cheirinho da terra molhada? Quando eu sinto aquele cheirinho, aonde eu estou, seja qual lugar do mundo eu estou, se eu sinto aquele cheirinho, eu lembro de Campo Grande. É uma memória afetiva que eu tenho. E Davi estava daquele jeito, apaixonado, querendo um golinho da água, lá do poço de Belém. Alguém aqui já ficou apaixonado? Levanta a mão. Meu irmão, se você está do lado da sua namorada, da sua noiva, da sua esposa, levanta essa mão com gosto, vai. Não, entendeu? Eu vou te dar uma nova chance, tá? Você não pode perder essa oportunidade. Tem alguém aqui que está apaixonado? Levanta a mão. Aí sim, vai ser você mesmo. Você é visitante ou você é daqui da igreja? Como que é seu nome, meu irmão? Fica em pé, Carlos. Carlos, fica aqui, né, de frente para o pessoal, eu preciso de um favor seu. Preciso, como um homem apaixonado que você está, que você dê um suspiro apaixonado. Ai, saudade, né? Não, mas você está passando a mão na barriga por quê? Da janta. É da janta que você está com saudade? Não, você faz um suspiro apaixonado aí, né? É casado, né? Então faz um suspiro apaixonado para a esposa aí. Meu amor. Está apaixonado. Irmão, suspiro apaixonado é desse jeitinho assim que ele fez? Ou é assim? Ah! Como que é o suspiro apaixonado? Daquele jeito, né? Davi suspirou apaixonado. Só que Davi suspirou perto de quem? Dos valentes. E um suspiro no ouvido de um valente é um grito do rei. Você pode gritar no ouvido do covarde. Você pode exortar a obra missionária. Você pode pôr as cenas mais feias do mundo, das crianças passando fome. Você pode gritar para o covarde. Ele vai dizer, será que é comigo mesmo? Olha para o lado, será que falando comigo? Mas o valente não. O valente, você suspira perto dele e ele diz, é comigo. Isso aí é para eu fazer. José Bassebete chamou Eleazar e Samar, vamos lá, o rei quer beber um copo d'água. Vamos satisfazer o desejo do rei. E a Bíblia diz que eles romperam o arraial do inimigo. Eu não sei como que foi isso, não está na Bíblia que eu vou te falar, mas é algo que está na minha cabeça. Então, eu imagino que aqueles três estão em marcha de guerra, eles são militares. Eles estão ali organizados em marcha de guerra, um do lado do outro, indo resolutos pegar uma água para o rei. Lá está a sentinela, e eles vão se aproximando da cidade. De longe o sentinela filisteu, o inimigo do povo de Deus, olha e diz, quem vem lá? O que está do lado diz, olha, é Josebe Bassebete. Rapaz, é um problema, hein? Josebe Bassebete, numa só ele levou 800 dos nossos. E não está sozinho não, está vindo com Eleazar. Eleazar, rapaz, esse camarada não abandona pela metade o seu ministério. Ele não abandona pela metade a sua luta. O seu empenho é até o fim. Esse homem está comprometido com a sua vida e com a sua missão. E eles não estão sozinhos não, está vindo junto Samar. Rapaz, Samar, ninguém afronta Samar não, ele se põe no meio do campo e defende. Os sentinelas olharam um para o outro e falaram, rapaz, isso é um problema, os três juntos, um só já dá dor de cabeça, imagina os três juntos. O primeiro sentinela falou assim, sabe aquela feijoada que nós comemos no almoço? Fez efeito que eu estou passando mal, vou ter que sair.
O segundo diz, deu o meu horário, olha, bem na hora da troca aí do horário, eu tenho que ir embora também. O terceiro diz, é jogo do Palmeiras, tem que assistir, né? O filisteu palmeirense. Vazaram, irmãos. Foram lá, pegaram a água e vieram. Não, a Bíblia não diz dessa maneira. Mas a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, eles romperam o arraial do inimigo. Feche seus olhos e diz, romperam o arraial do inimigo. Vai falando, romperam o arraial do inimigo, romperam o arraial do inimigo. Sabe o que eu aprendo com isso? No mundo espiritual, o inferno estremece diante dos valentes. Eu quero que você saiba que lá no inferno eles têm todos os seus dados, mas não se preocupe, não tenha medo de retaliação, essas coisas todas, porque, queridos, um valente destrói um batalhão do inimigo. O inferno estremece quando você coloca o teu joelho no chão, valente. Quando você sai para ganhar uma vida para Jesus, o inferno sai desbaratado. Eles vêm num caminho contra você, saem perdidos por 7, diz a palavra do Senhor. Ele adestra a tua mão para a peleja. Ele está contigo na batalha, meu irmão. E eles romperam, trouxeram ao rei, diz, pode beber. Quando Davi viu aquilo, ele diz, eu não posso fazer isso. É como se eu estivesse bebendo o próprio sangue de vocês. Vocês foram lá arriscar a vida de vocês para eu tomar uma água, eu não sou digno desse sacrifício. E ele derramou como uma oferta a Deus no chão. Não era um desprezo, era uma oferta mais valiosa possível. E disse, Senhor, só o Senhor é digno desse sacrifício. Um dia no céu, o rei olhou e disse, que saudade do Eli. Que saudade do Wesley. Que saudade do João. Da Maria, do Alberto. Que saudade da comunhão que eu tinha com eles. Que saudade de tempos em que na virada do dia eu ia conversar com eles. Mas agora eles estão lá no campo do inimigo, tomados, reféns. E quando o Rei dos Reis, quando o Senhor no seu trono de glória disse isso, do lado dele estava o maior de todos os valentes, chamado Jesus Cristo Nazareno. E ele disse, Pai, eu desço até o arraial do inimigo e trago como oferta ao Senhor todas estas vidas. E o Senhor Jesus desceu, e o Senhor Jesus viveu a vida que eu não podia viver, e o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, e o seu sangue foi vertido, para que eu e você fôssemos trazidos, da mesma maneira como Davi derramou aquela água como oferta ao Senhor, o sangue de Jesus tocou a terra como oferta ao Senhor, comprando a minha, a sua, a vida de todos nós, e daqueles que ainda serão salvos, pelo poder do seu sangue, porque é este o nome do valente. É no nome dele que nós saímos às batalhas, queridos. É no nome do Senhor Jesus que nós vamos encarar cada um dos inimigos, porque não vamos na nossa força, mas vamos na força daquele que tudo já conquistou. Você muitas vezes está temeroso, você muitas vezes pode estar em dúvida, mas eu quero que nessa noite você conheça o seu rei, para que nessa noite você sabe qual seja o rei, o nome do rei, pelo qual você batalha as suas batalhas. Você não está sozinho nos campos de batalha, você não foi abandonado no fronte de batalha. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está com você. Ele é o valente que te acompanha em todas as batalhas. Esse é o seu rei, é no nome dele que você vai. Amém. Veja quem é o seu rei. Pode apagar as luzes. Se você está em dúvida, se pode sair ao campo, eu quero te dizer, não tenha dúvidas. Porque o que vai à sua frente, a Bíblia diz que na sua coxa está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Jesus, Ele é o seu Rei. Com Ele nenhuma batalha pode ser perdida. Esse é o seu Rei.
A Bíblia diz que o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei de justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Este é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir o seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, ele é inteiramente sincero, ele permanece para sempre, ele é imortalmente gracioso, é imperialmente poderoso, ele é imparcialmente misericordioso. Este é o meu rei Yeshua. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do pecador, ele é a peça central da civilização, ele vive em si mesmo, ele é augusto, ele é o único, ele é sem paralelo, ele é sem precedentes, ele é supremo, ele é preeminente, ele é a sublime ideia na literatura. Ele é a mais alta personalidade na filosofia. Ele é o problema supremo na alta crítica. Ele é a doutrina fundamental da teologia verdadeira. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você quer conhecê-lo hoje. Ele é o milagre do século. Ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades simultaneamente. Ele supre força para o fraco. Ele está disponível ao tentado e ao atribulado. Ele se compadece e salva. Ele guarda e guia. Ele cura o doente. Ele limpa o leproso. Ele perdoa pecadores. Ele absolve devoradores. Ele liberta os cativos. Ele defende o fraco. Ele abençoa o jovem. Ele serve ao desafortunado. Ele honra o velho. Ele recompensa o diligente e embeleza o humilde. Você o conhece? Você conhece Yeshua? Meu rei é a chave do conhecimento. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a entrada da libertação. Ele é o caminho da paz. Ele é a estrada da justiça. Ele é a vereda da santidade. Ele é o portão da glória. Ele é o mestre dos poderosos. Ele é o capitão dos conquistadores. Ele é a cabeça dos heróis. É o líder dos legisladores. Ele é o superintendente dos vencedores. Ele é o governador dos governadores. Ele é o príncipe dos príncipes. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Este é o meu rei. Meu rei, seu ofício é múltiplo. Sua promessa é certa. Sua luz inigualável. Sua bondade não tem limites. Sua misericórdia é eterna. Seu amor nunca muda. Sua palavra é plena. E a sua graça é suficiente. Seu reino é justo. Seu fardo é leve. Seu jugo é suave. Bem, eu desejaria poder descrevê-lo para você, mas ele é indescritível. O meu rei é indescritível. Ele é incompreensível. Ele é invencível. Ele é irresistível. Estou tentado lhe dizer, amado, que os céus dos céus não pôde contê-lo, muito menos um homem explicá-lo. Você não pode tirá-lo da sua mente. Você não pode afastá-lo de suas mãos. Você não pode prolongar os seus dias e não pode viver sem ele. Os fariseus não suportaram, mas descobriram que não podiam pará-lo. Pilatos não achou falha nele. As testemunhas não conseguiram fazer com que seus testemunhos concordassem sobre ele. Herodes não pôde matá-lo. A morte não pôde lidar com ele. E a sepultura não pôde contê-lo. Este é o meu rei. Ele sempre foi, ele sempre será. Eu estou falando sobre o fato que ele não teve predecessor e não terá nenhum sucessor. Não havia ninguém antes dele e não haverá ninguém após ele. Você não pode depô-lo, ele não irá renunciar. Este é o meu rei, louve ao Senhor. Este é o meu rei, teu é o reino, o poder e a glória. Todo o poder pertence ao meu rei. Nós ouvimos falar de poder negro, poder branco, poder verde, mas o poder é de Deus. Teu é o poder, tua é a glória. Tentamos conseguir prestígio, honra, glória para nós mesmos, mas a glória é toda dele. Teu é o reino, teu é o poder, a glória para sempre, sempre, sempre. Quão longo é isso? Sempre, sempre, sempre. E quando você passar por todos para sempre, então é o amém.
Glórias a Deus. Você pode aplaudir o seu rei. Se você está aplaudindo o seu rei, fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar e dê um glória a Deus. Diga: Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, o Senhor é o meu rei. Eu vou no teu nome. Onde estão os Josebes Bacebetes da PIB de São Gabriel? Aonde estão os Eleazares da PIB de São Gabriel? Aonde estão os Samás deste lugar? Se você está aqui, você está diante de um rei que não falha. E eu te digo, antes de sair a batalha, você já é mais do que vencedor. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma dificuldade. O passado não pode, queridos, o presente e o futuro não podem separá-lo do Senhor. Nenhum anjo, nenhuma dificuldade, nem o presente, nem o porvir, nada pode te separar do amor de Deus que foi manifesto no nosso Rei Jesus Cristo. E é no nome dele que se levantam nessa noite Josebes, Bacebetes, Eleazares e Samás, para fazer a diferença nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Se contará a história do que Deus fez neste lugar, se contará a história das proezas que Deus realizou nessa cidade, nessa nação, e nessa história, novos Josebes, Bacebetes, novos Eleazares, novos Samás, novos Paulos, Pedros, novos homens valentes e mulheres valorosas do Senhor, serão relacionados não para a tua honra, não para a tua glória, mas para a glória do teu Rei. É no nome dele que nós marchamos em nome do Galileu. Celebre o nome do seu Rei, em nome de Jesus.